Minha gente querida, causadas por problemas na circulação sanguínea, as varizes podem provocar incômodos como inchaço, sensação de peso, ardência e queimação nas pernas, principalmente ao redor dos tornozelos. Alguns cenários podem piorar os sintomas, como ficar muito tempo em pé ou sentado e temperaturas elevadas. Ter o calor como um fator agravante é o motivo pelo qual pacientes com varizes encontram mais desafios durante o verão. E para falar mais sobre esse assunto tão importante, eu quero convidar agora para entrar em nosso cenário de verão o nosso médico cirurgião cardiovascular, angiologista, o doutor Vanderbilt Barros. Doutor Vanderbilt, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Frei. Acertei o nome, Vanderbilt. Parabéns. Né? Isso mesmo. Vanderbilt. Que origem que tem, doutor, o nome? A origem do Como nome... é que seus pais foram tão criativos aí, doutor? Acabou que essa criatividade não veio deles, né? O nome completo que é do meu avô. Ah, olha só, então é uma homenagem aí, né? Homenagem. Eu carrego o neto e o nome tem uma origem holandesa, apesar de eu não ter nada holandês. Legal, mas é uma homenagem ao seu avô. Então o senhor traz consigo esta marca da história, viu? Marca. Varizes, doutor, muita gente assim com varizes, de repente assim, a gente está no verão, esse momento aqui, piscina, praia, muita gente tem vergonha de sair de casa porque tem varizes. O que fazer, doutor? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Então senta aí, doutor, por favor. Viu, gente, que eu já introduzi o tema, viu, né? Varizes no verão, hoje com o doutor Vanderbilt, homenageando o seu avô querido aí, com muito carinho, viu? Doutor, a gente vai chegar nessa pergunta que eu fiz aí, da vergonha de sair de casa por causa das varizes. Mas antes, talvez, seria tão importante o senhor falar para quem está em casa, o que é uma varize? Vamos lá. Varize é uma doença da circulação que a gente chama de circulação de retorno. Então, ela pode ser dada em qualquer parte do corpo, mas normalmente o que incomoda mais são as varizes nas pernas, nos membros inferiores. Então, a circulação ela vai para uma circulação específica, a gente chama de circulação arterial, que é a circulação da pressão alta, do pulso, e depois ela tem que voltar de novo ao coração. E volta pelas veias. Tá. E as veias não têm essa força igual a circulação arterial tem. Então, com o desgaste do tempo, do sobrepeso, de situações que a gente sobrecarrega, a gente vai falar tudo exatamente sobre isso. A veia vai dilatando. Ela começa a ter que comportar... Então, varize é uma dilatação? Dilatação. Ela comporta mais volume do sangue do que ela foi preparada para fazer. Agora, o doutor Vanderbilt, assim, então a gente recapitulando aí, quando o coração bombeia, manda para o corpo pelas artérias. Exato. O sangue vai para todo canto do nosso corpo, rico em oxigênio. Exato. Eu estou esbanjando meu conhecimento aqui no Saúde e Fé, doutor, dá licença, né? E aí, quando o sangue tem que voltar para receber a carga de oxigênio de novo, volta pelas veias. Exato. Manda pelas artérias, volta pelas veias. Isso aí não para nunca, doutor. Não para nunca. Só que quando volta, pode ter alguns problemas. As varizes é essa dilatação que dificulta o sangue de voltar, doutor. Exatamente. Imagina, né, que todo o nosso sistema venoso são igual canos. E que aquele cano, na hora que você faz um prédio, ele tem que levar aquela água que está lá embaixo para a caixa d'água de cima e ele tem uma bitola, ele tem um diâmetro. Mas que, de repente, começa a ter mais sobrecarga de água nesse cano do que ele comporta. Então, muitas vezes acontece são os vazamentos no prédio. A gente acaba não vazando. Mas por quê? A nossa veia, ela é de base muscular. Entendi. Mas é uma camada fina muscular. Então ela começa a dilatar, ela começa a crescer igual uma bexiga. Entendi. É verdade, doutor Vanderbilt, que as nossas veias, elas têm umas válvulas que elas vão empurrando o sangue, porque ele precisa voltar lá para o coração, para o pulmão de novo, né, doutor? É verdade que tem umas válvulas que, para o sangue não descer, anti-movimento gravitacional, doutor? É, verdade, correto. Você está de parabéns, viu? Doutor, 3.020 médicos entrevistados, doutor. Assim, algo a gente tem que aprender, doutor. E com vocês. Já deve estar pelo menos quase com o CRM na mão. Obrigado, doutor. As válvulas, elas não bombeiam o sangue. Na verdade, elas vão impedir que ele volte. Okay. Porque a gente está normalmente na postura ou sentada ou em pé a maior parte do tempo. Né? Tem pessoas que chegam a trabalhar 20 horas por dia. Né? Ou então tem uma carga de trabalho, né? Dorme pouco, descansa pouco. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está deitado, apesar da circulação venosa não ter a pressão alta igual a pressão arterial, a pressão venosa na nossa cabeça e nos pés vão ser iguais quando estamos deitados. Ok. Então essas válvulas, o sistema está todo equalizado, tudo igual. Não importa se de pé ou deitado, está lá. Não, o deitado. Ok. Quando ficamos sentados ou em pé,
A nossa situação nas pernas gera uma pressão Ok. igual hidrostática mesmo, né? Igual quando a gente mergulha, a gente vai sentindo a pressão, é exatamente como a circulação no pé vai ter uma pressão, na coxa ela vai ter outra. Então essas válvulas existem, né? O sangue está subindo da perna para o coração. Na hora que dá o bombeamento, ela abre. Assim que o sangue começa a querer descer pelo coração, parou de bater, essa válvula Ok. fecha-se. Quando o vaso começa a dilatar, Ela não encosta uma na outra? a válvula funciona, mas só que ela não tem fica contato. insuficiente. Ela não Ok. tem o contato, permitindo que o sangue passe daquele ponto e comece a dilatar a veia. É verdade que vocês, cirurgiões cardiovasculares, enfim, vão dizer que além do nosso coração, nós temos um outro coração tão importante, doutor, que é a nossa famosa panturrilha, né? Não é só a panturrilha. Né? A panturrilha é uma delas. Ok. Até a respiração faz parte disso. Uau. O simples movimento do dedão do pé, ele já ativa a nossa circulação de uma forma muito, muito impressionante. Então começa desde a movimentação dos dedos do pé, Tá. ao antepé, ao tornozelo, a panturrilha, a coxa, a respiração e o quadril. Ok. Doutor, uma vez eu estava falando com um cirurgião vascular, um colega seu, ele me ensinou uma técnica, ou seja, que eu faço isso todos os dias, doutor, todos os dias, principalmente na hora do banho, né, na hora do banho lá, aquele exercício da panturrilha, de levantar, pelo menos eu faço 20 vezes isso, doutor, porque eu estou auxiliando, né, a musculatura, eu estou auxiliando aquelas válvulas internas das veias, doutor? Exatamente. Esse simples movimento, que é um movimento simples, você está E ativando... não custa, sentadinho você faz esse movimento aqui, ó, tá ajudando a panturrilha. Exatamente, eu até falo, né? Às vezes eu tenho muito paciente já idosa, que já tem uma perna um pouco mais dura, já mais sofrida, tanto a parte articular quanto circulatória. Eu falo, encosta na parede, fica de pé e faz esse movimento aí, 20 de manhã, 20 de tarde e 20 à noite. Isso eu faço, doutor. Já é uma ativação fantástica que você vai estar proporcionando para a sua perna e para a sua circulação. Ok. Agora, doutor Vanderbilt, a gente falou de varizes, que é uma doença, dilatação das veias, etc., esse movimento de retorno do sangue. Agora, por que que a veia dilata, doutor? Até o nosso cinegrafista já está fazendo aí, doutor, olha que maravilha, né? Por que que as veias dilatam? Por que que surgem as varizes? Que problema é esse que a gente tem? São vários, né? Existe o fundo genético, que muitas vezes é muito frequente, né? Então, muitas vezes a gente se depara aí com pessoas jovens mesmo. Eu já tratei um rapaz de 16 anos de idade com varizes de safena, quer dizer, Uau. varizes realmente grandes, calibrosas, sintomáticas, que estavam dando problema de saúde a ele. Então, muitas vezes isso é um fundo genético, ele já tem uma predisposição muito grande. Então não é só doença de gente grande. Não. Pode ser jovem, um jovem pode ter varizes, doutor. O primeiro grau de varizes, né? Talvez as mulheres vão assustar um pouquinho, porque a procura no consultório é muito grande pelos vasinhos. Tá. Mas os vasinhos já é o grau 1 das varizes quando a gente tem. Tá. O grau 2, que a gente chama, eles já são as varizes grandes mesmo. Não interessa se apenas uma ou se várias veias doentes na perna. A pessoa que tem aqueles vasinhos assim na perna, assim, aqueles pequenininhos, aquele, né, sei lá, uma teiazinha de aranha que está ali, doutor, já é um sinal que essa pessoa vai ter varizes? Ou já Não, tem? Ela já tem. Ela já tem. Mas normalmente esses vasinhos pequenininhos isoladamente não vão crescer e ficar Ok. aquelas veias calibrosas. Porém, muitas vezes esses vasinhos são apenas a ponta do iceberg. Ok. Então lá para dentro pode estar as varizes maiores aparecendo, dependendo de onde elas estão Entendi. situadas. E o senhor falou que tem muitas causas. Por que que surge, então? Aí as outras causas são coisas que a gente deixa de fazer ou faz errado. Por exemplo, o fumo, ele enfraquece o vaso. Então ele ataca Preste atenção, hein? tanto a circulação arterial, que não é o caso, mas de uma forma, e ataca a circulação venosa, fragilizando. Ok. Logo atrás eu falei que ela é composta de musculatura, mas é uma camada muito delgada de músculo, então ela vai fragilizando. E toda vez que ela fica mais sobrecarregada, esse músculo ele distende mais ainda, ele não consegue fazer a veia voltar. Entendi. Muito tempo em pé, aumenta essa pressão que a gente falou e vai sobrecarregar mais as válvulas. Em algum momento essa válvula pode Ok. desabar e não aguentar mais trabalhar, né? O peso, né? A gente em Obesidade. sobrepeso, obesidade, né? O nosso corpo, a nossa circulação foi feita para aguentar diante daquilo que você estava em peso ideal, né? O seu peso ideal. Se você exagera com aquilo, ficando obeso mesmo, ou a pessoa que tem que carregar peso o dia inteiro, aquilo vai te causar algum dano e vai te ajudar muito, né? Entendi. A falta de atividade física, que é o que a gente acabou de falar, né? Então,
a gente tenta sempre estimular com que a pessoa mantenha toda a musculatura ativa. A gente vai falar de meia, quando a gente falar de meia, eu vou explicar um pouquinho melhor por que essa situação da musculatura ativa, tonificada, ela é tão benéfica. Agora, doutor Vanderbilt, né? Eu espero que eu esteja acertando o seu nome, Vanderbilt aí. Doutor, quando a gente vê essas veias externas, né? Os calibres grossos assim das veias externas, elas só estão ali ou pode também, porque a gente sabe que nós não temos só veias externas, tem veias que estão lá mais profundas. Aquelas veias profundas também podem sofrer um processo de varizes, doutor? Normalmente, quando a gente vê esse tipo de varizes, a gente lança muito mão de um exame, que é um ultrassom vascular, ultrassom com Doppler, que a gente vai justamente pesquisar isso aí. Por que a gente sabe? Porque toda a circulação venosa ela é igual uma rede de pescador. Ok. São todas as veias interligadas uma na outra. Aí, né? Então ela começa num ponto, mas ela vai terminar em outro. E normalmente ela vai terminar muitas vezes nessa veia que está doente, causando essa varize maior. E o problema, senhor doutor, quando surgem esses problemas mais internos, ou seja, corre-se o risco de ali virar o quê? Uma trombose, situações mais complicadas, doutor? Toda dilatação que a varize acaba causando, né? Ou vou usar um termo técnico, estase. O que é estase? Quando o sangue fica mais represado, pouca atividade, isto é, muito tempo sentado ou muito tempo parado, em pé, na mesma posição, isso vai fazer com que a circulação venosa circule mais lentamente. Okay. Ela já é caracteristicamente uma circulação de fluxo baixo, de pouca velocidade. Quando a gente hipoativa ela dessa forma, ela circula mais lento ainda. Muitas vezes, nesse tipo de situação, ela acaba fazendo o quê? Coagulando. Coagulando, o sangue passa da forma líquida para a forma de coágulo, de gelatina, e isso é a trombose. Nossa. Agora, doutor, assim, a gente vê situações, né, principalmente atrás da perna, na perna, enfim, de realmente varizes dilatadíssimas, enormes, doutor, assim, enormes, ou seja, até assusta ao ver, assim. O sangue, tem sangue ali, doutor, ele não consegue subir, ele vai ficar acumulado assim nos membros inferiores. Esse sangue, ou seja, perde o seu nutriente, perde qualidade, vai ter problema no futuro, porque ele não consegue, a válvula não consegue, a pessoa está obesa, a pessoa já tem essas dificuldades todas. Onde é que fica aquele sangue ali? Ele acaba circulando. Ele acaba subindo, né? Eu costumo sempre dar o exemplo, né? A cada batimento, vamos colocar uma veia normal, a cada batimento o sangue sobe, bateu o coração, o sangue sobe, bateu, sobe. Quando a veia está doente... Um vai empurrando o outro. Exatamente. O de baixo empurra o de cima e por aí vai. Quando a veia está doente, entre um batimento e outro, esse sangue... Volta um pouquinho. Volta um pouco. Às vezes muito. Então acaba que, ele não é muito, mas diariamente, continuamente, acaba sendo muito, né? Se você bate aí a 80 batimentos por minuto, você imagina no dia quanto que vai ficar restrito ali. Então, muitas vezes, ele não vai ficar parado, ele vai circular, só que ele circula muito mais lentamente. Porém, essa situação, com essa quantidade de varizes muito grande, muito calibrosa, que consegue armazenar muito sangue, acaba muitas vezes dando esse inchaço, o desconforto, vem a dor, queimação, peso, aí a pessoa começa, vamos fazer atividade física. Os primeiros passos ela já sente aquele desconforto e fala, não fiz não, porque dói mais ainda. A perna dói, doutor. Só que a circulação vai agradecer. Okay. Porque você vai estar fortalecendo, vai estar ativando a sua circulação para melhorar aquilo ali mecanicamente. Doutor, eu terminei o bloco passado perguntando assim, tem aquelas varizes, aquelas veias, doutor, calibre grossos, enfim, e se uma dessas chega a estourar, todo o sangue vai arrebentar ali, vai ser uma poça de sangue aí, doutor? Como é que é? É um desespero, porque apesar de não ter aquela pressão alta, igual a circulação da arterial promove, mas pela pressão venosa que existe ali, ela jorra o sangue longe. Isso assusta muita gente. Uau. E a gente escuta no nosso dia a dia, assim, as pessoas falam assim, minha avó morreu na roça desse jeito. Ela cortou na ferpa, cortou no arame, e depois foi achada morta lá toda ensanguinada. Então é muito comum a gente escutar isso aí. Mas é uma coisa muito simples de você resolver. Tá, mas é verdade? É mito ou pode ser? Pode acontecer, porque como é um fluxo relativamente alto, dependendo de ficar um tempo lá, ela vai acabar sangrando. O que fazer nesse momento, doutor? O que fazer? Amarrar a perna? É muito simples. Apertar, pressionar, né? Igual eu falei, uma compressa. A circulação ela não tem força.
Então você aperta, você consegue filmar minha mão aqui? Claro que sim. Nossa equipe aqui é boa demais, doutor. É a melhor do Brasil que está aqui hoje, viu? Se você pegar aqui é uma veia normal. A gente aperta ela facilmente, ela some. Se eu solto, ela volta a aparecer. Ok. Isso é muito fácil de apertar ela. E a veia da varizes também vai ser isso. Mas a partir do momento que você colocar a perna para cima, está sangrando. Já coloquei a perna para cima, você está tirando essa pressão, você está facilitando o sangue voltar. Legal. E aperta lá, acabou o seu problema do sangramento. É como uma pessoa quando vai tomar uma injeção, né? A pessoa termina de tomar a injeção, sempre vem a enfermeira assim, ó, aperta um pouquinho para não parar de sangrar. Aqui é o contrário, né? Assim, é o contrário não, o raciocínio é esse mesmo. E você ainda está ajudando colocando a perna para cima, porque o sangue tem dificuldade para subir, ele fica represado. Então ele está sangrando muito por essa pressão. Então você está ajudando a gravidade. Você tira a pressão, faz com que ele drene para o coração, porque ele está mais alto que o coração. Ele é um sistema de pressão hidrostática, né? E por altura. Então se você coloca mais alto que o coração, o sangue já vai facilitar. A veia por si só já vai murchar. E você aperta, parou de sangrar, comprime ali durante 20 minutos, exagera 30 minutos, faz uma bandagem, não precisa ser muito apertada, mantém aquilo 24 horas, 48 horas, que já cicatriza e para. Então aí a gente já pode tirar a primeira conclusão, doutor, assim, a pessoa que tem varizes é aconselhável, ou seja, elevar um pouquinho os pés da cama na hora de dormir, doutor? Não necessariamente quem tem varizes, né? Quem tem um volume muito grande de varizes, quem tem inchaço ou fica com a perna realmente muito pesada, muito cansada ao final do dia, quando você faz esse tipo de processo, né, as pessoas falam assim, eu coloco uma almofada nos pés para poder dormir com a perna para cima. Isso eu não aconselho porque você acaba chutando ou você acaba também sobrecarregando a sua coluna. Ok. Porque é uma postura que não fica legal. Se você vai dormir de lado, né? Então não fica legal. Então muitas vezes você colocar no pé da cama 2 toquinhos, tijolinho de 10 centímetros, não precisa mais que isso. Ajuda já. Você já vai promover essa descida do sangue e aliviar um pouco mais a perna para o dia seguinte. Legal, mas não vai tratar a variz. Isso não trata isso é um alívio, é uma medida aleatória. Amanhecer melhor no outro dia. Exato, né? Agora, então, vamos falar dos tratamentos aí. Aliás, eu comecei o programa fazendo a pergunta aí, nós estávamos de pé, né? Quando o senhor estava explicando a nobreza do seu nome, né? Nós estamos no verão. Aqui é uma piscina, você está escutando aqui, já conhece o nosso cenário de verão. Muitas pessoas têm vergonha de sair de casa, de colocar uma bermuda, as mulheres de colocar um maiô, um biquíni, enfim, para ficar na praia, à vontade aí na piscina, por causa das benditas varizes, doutor. E agora, fico em casa ou enfrento tudo isso? É sempre um paradigma, né? Muita gente morre de medo de tratamento, né? E muita gente quer ficar livre disso, custa o que custar, né? Existem 2 tipos de varizes. As varizes que só incomodam o visual e as varizes que realmente te dão sintomas, te dão desconforto, te dão dor. Mas tratar as duas sempre em busca da saúde. Ok. Né? As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a face, faz botox, faz creme todo dia, antes mesmo de precisar, né? Mas a varize também tem esse mesmo conceito. Começa a se dar os vasinhos, as aranhinhas, né? Que tecnicamente são telangiectasias, o nome mais comprido, né? Mas se você já começa a tratar, eu tenho pacientes que têm tendência a ter varizes grandes. Tem um fator genético também ou não? Tem também, genético do mesmo jeito, né? E tem uma quantidade muito grande, mas nunca operou na vida. Então ela consegue fazer com tratamento de aplicação de queimar os vasinhos, constantemente evitando. O importante é a gente saber o seguinte, as medicações, comprimidos que se tem para varizes, elas não tratam as varizes. Então às vezes as pessoas vão lá usar a medicação, minha perna dói, eu tenho varizes, me queima. Comecei a tomar o remédio, sumiu tudo. Mas a doença tá lá, vai continuar. Sumiram os sintomas. O incômodo. Então, às vezes, a pessoa compra uma coisa achando que vai tratar a varizes e não. Aí, um belo dia, aparece uma trombose ou a varize vai piorando. Exatamente. O senhor falou de queimar os vasinhos. Explica isso bem, porque se o vasinho está lá e eu preciso dele para o sangue passar e voltar para o coração, enfim, para o pulmão, como é que eu vou queimar o vasinho? Eu vou eliminar o vasinho dali, doutor? A gente fala queimar porque é o que todo mundo conhece, né? O termo técnico chama-se escleroterapia, quando a gente faz com medicamento, né? Ou você pode fazer também a terapia térmica no famoso laser, né? O laser é calor.
Então, esses dois tratamentos vão fazer o quê? Que o vasinho suma, que ele pare de funcionar, que a gente mate. E para onde é que vai o sangue dali? Ele já está indo para outro lugar. Já está indo, né? Ele está com O nosso dificuldade organismo naquele. é fantástico, ele né? já está com dificuldade naquele segmento, então ele está procurando vias alternativas. É a água do rio, não dá para aquele canal, vai para o outro. Né, Exatamente, tem que chegar para o coração. Ok. Tem que chegar no coração, então ele acaba já criando isso aí. Então toda veia, a gente fala que o tratamento para ela é você atuando diretamente nela. Seja você fazendo, queimando, né, de forma química ou forma de calor, você tratando ele, ou você retirando da forma cirúrgica. Isto é, o sangue não vai passar ali. Tá. Não quero que ele passe mais ali. Eu tenho outras vias para que ele passe. Claro, quem vai decidir isso juntamente com você é o seu médico especialista. Ele que vai ter a melhor situação para falar assim, podemos fazer esse tratamento com certeza, ou não vamos pensar em outra situação para poder trabalhar. Agora, doutor, esse processo cirúrgico, né, um processo cirúrgico, laser, etc., vale para qualquer tipo de veia, mesmo aquelas de calibre grossos que estão lá, doutor, também é passível de uma intervenção? Hoje a gente está muito evoluído, sabe? Hoje dificilmente a gente fala no tratamento de uma forma única só. Então, vamos pegar só para a gente entender. Muitas vezes você falava, tem que operar. Hoje o falar tem que operar, muitas vezes dentro da cirurgia, eu vou usar 3, 4 técnicas diferentes para buscar o melhor resultado e te molestar o menos possível com corte e fazendo que você retorne às suas atividades mais rápido possível. E muitas vezes a gente consegue tratar esse tipo de veias, igual você comentou, com uma forma de aplicação, né? Que a gente fala, queimar o vasinho para você injetar medicamento lá dentro, para quê? Para que essa veia entupa, né? A gente não quer que ela funcione, eu não quero tirar, você não quer operar, mas eu vou lá entupir essa veia para que ela pare de funcionar como se eu tivesse retirado ela de lá. Mas ao entupi-la, colocar, preencher de alguma coisa lá dentro que vocês vão colocar, enfim, ela não vai continuar com aquela consistência grossa, visível, doutor? Ou ela vai com o tempo desaparecendo? Exatamente isso. Com o tempo ela vai desaparecer, porque você está, a aplicação que a gente chama, né? Você vai estar promovendo um processo inflamatório. Então a gente joga um produto para que faça com que o sangue pare de passar, porém, você precisa de um tempinho para que ele agir. Então, ele vai causar um processo inflamatório dentro da parede do vaso, fazendo com que o sangue pare de passar e depois ele vai fazer exatamente igual uma uva, virar uma uva passa e até sumir. Entendi, né? Agora, quem é que mais reclama, doutor? Assim, são os homens, as mulheres que mais reclamam do surgimento de varizes? As mulheres, né? As mulheres. Por vários motivos. Normalmente, elas ficam mais incomodadas com o sintoma mesmo. Sentem mais o cansaço, sentem mais peso, muitas vezes hoje em dia já está muito mais frequente a própria atividade física, né? Tá. Mas às vezes pela maternidade, isso acaba proporcionando nelas que a doença fique um pouco mais manifesta. Tá. Além do que elas mostram muito mais as pernas do que a gente no dia a dia, fora no trabalho, né, piscina, e não tem o cabelo que a gente tem. Então o homem ele tem o cabelo, o pelo para esconder, para dar uma disfarçada. Muitos homens têm o preconceito de achar que é uma doença de mulher. Então, muitas vezes no consultório, quando aparece, ele aparece de duas situações. Ou a mulher trouxe ele amarrado, ou ele fez uma trombose, fez uma complicação que precisa de uma emergência maior. Um desespero ali, né? São as situações que os homens mais tratam. Poucos fazem a aplicação, poucos vão querer queimar o vasinho. E é o que as mulheres mais buscam hoje, é manter essa aparência bacana. E aí, além desses tabus e preconceitos, assim, quando o médico receita tem que usar aquela meia de contenção, Deus o livre, né, doutor? Assim, mas depois a gente vai falar sobre esse tema, que temos inclusive aqui no estúdio para exemplificar. Agora, por exemplo, doutor, a mulher tem também esse fator hormonal, enfim, uma gestante, né, uma pessoa que está lá, né, vivendo aquele momento lindo da gravidez, enfim, pode também ter manifestações de varizes pelo processo gestacional, doutor? Pode, muitas vezes ela pode até dar o início, né, de um processo da doença começar a se manifestar maior, justamente por quê? Porque ela não vai dar tempo do corpo a acostumar muito. Ela ganha muito peso em 9 meses, né? Nem considerando que ela está ganhando o peso dela, que ela está engordando, mas só pelo peso da gestação mesmo. Então aquilo já sobrecarrega muito o sistema venoso dela. E para aquelas que já têm algum grau de doença, aquilo pode também evoluir para pior, mesmo dentro da gestação.
O tipo de calçado, doutor, assim, a pessoa que tem varizes, eu estou falando assim, varizes nos membros inferiores, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo, doutor? Pode, né? Não é tão comum, Não é tão mais comum nas pernas, né? A doença, né, varize, ela é muito frequente nas pernas, Nos né? membros As inferiores, dilatações acabam recebendo outros nomes Ok. em outros segmentos do corpo. Agora, o tipo de calçado, doutor, a pessoa assim que tem um quadro de varizes tem que também ajudar o corpo, né? Ou seja, não pode usar sapato apertado, enfim, salto, etc. O apertado não faz tanta diferença, né? As rasteirinhas muitas vezes não são muito bem-vindas justamente pela movimentação que você vai ter que, não consegue fazer correta do pé. Ok. E os saltos altos também, realmente o salto acima, né, de uso rotineiro, acima do salto 5, ele inibe muito a sua movimentação da Ok. panturrilha. Então essa movimentação que a gente estava falando no começo, que você faz, o salto alto não deixa a mulher fazer. Então ela mantém a panturrilha parada o tempo todo que ela está nesse salto. Então aquela mulher que usa um salto 7, 8 diariamente, eu só libero para ela usar quando ela faz atividade física todo dia para ela fazer esse fortalecimento. Mesmo assim, acaba não sendo interessante. Então eu falo de salto, realmente o salto 5 seria um salto ideal. A pessoa que não quer tratar, doutor, está vendo que o quadro está aumentando, o calibre está engrossando, enfim, mas não quer tratar. Quais são as consequências disso tudo, doutor? Tem várias, né? Ela pode não acontecer nada demais, ela pode apenas o visual piorar, que é o que vai acontecer normalmente, né? Eu falo só com o passar das primaveras, a cada primavera a gente vai estar evoluindo, aquilo pode acontecer. Como também a doença pode evoluir de forma um pouco mais importante. O que é isso? Alteração de cor da pele. A pele começa a ficar escura. Então ele começa com os pontinhos que a pessoa não vê, ela não percebe. Ela olha a perna todo dia, tomando banho, irreversível. Irreversível. Ela começa realmente a fazer pequenas tatuagens pontuais que depois de aumento parece que está juntando e está aumentando. Então a pele perde muita qualidade. A pele se machuca mais facilmente. E o fato de estarmos no verão, né? A manifestação, a amostragem da pele diante do sol, pior ainda? Se você já tem essas manchinhas, sim, porque são compostos, ela escurece por composto que, igual quando eu falo, a gente pega uma garrafa de cerveja estupidamente gelada do freezer, põe em cima da mesa, tá branquinha, logo ela começa a transpirar e molha tudo. Então a nossa circulação sobrecarregada, ela faz isso também, ela está tão estufada, ela começa a transpirar alguns produtos, algumas substâncias que estão na nossa circulação. Entre elas, substância rica em ferro, que acaba buscando a luz indo para a pele. E através disso, com qualquer luz, seja luz solar ou luz branca, qualquer tipo de luz, vai acabar oxidando isso aí e manchando a pele. Então, para quem tem uma tendência a já ter isso aí, tem uma exposição muito prolongada no sol, vai piorar isso. Uma pessoa, doutor, assim, que é nova, que tem as pernas perfeitas, enfim, que não tem nada, mas na família, você falou da questão da hereditariedade, né, da genética, na família a avó teve, enfim, o pai já está mostrando, a mãe está mostrando, assim, mas a filha, o neto, enfim, não tem nada. O que ele pode fazer, né, doutor, assim, mas sabe que é genético, né? O que ele pode fazer para prevenir? É muito legal isso aí, porque às vezes pula a geração. Às vezes eu tenho família de 4 irmãos, que um tem muito e os outros 3 não tem nada. Ou ao contrário, 3 tem e um não tem nada. Então muitas vezes essa pessoa já tirou a sorte grande. E são pessoas realmente preocupadas que procuram a gente. As pessoas às vezes que já têm aquela doença, não se liga à situação familiar e negligencia. Não quer tratar, não quer saber, tem medo, enfim. Mas muita gente que já tem essa consciência acaba procurando a gente para fazer uma avaliação. E aí você faz tanto clinicamente quanto complementando com o exame complementar, que é o mais simples que a gente faz, que é esse ultrassom vascular, que é o ultrassom com Doppler. A gente consegue fazer a leitura de toda a circulação e avaliação se tem varizes ou não. O senhor falou assim, tem medo. Medo do quê, doutor? Medo do diagnóstico, né? Às vezes as pessoas têm medo de, tem que operar, eu não quero operar, ou será que é grave? Existe uma confusão muito grande. Nós temos uma veia importante na perna que muitas vezes ela fica doente, que é a famosa veia safena. Né? Que é profunda, a veia profunda. Ela começa lá no tornozelo e termina na virilha. Ela termina na virilha. Só que tem gente que acha que ela chega no coração. Então, quando fala assim, vai que eu tenho problema na safena, eu tenho que operar, ele já imagina que é uma cirurgia do coração. Então, existe essa confusão muito grande. Então, existe esse receio muitas vezes. Pensa que vai puxar lá, vai abrir um buraquinho na perna e vai puxar a veia assim.
Não é assim, né, gente? Exatamente, Né? exatamente. E hoje em dia, com tantas informações que a gente tem, então é para desmistificar. Por isso que existe o Saúde e Fé. Por isso que está aqui o Dr. Vanderbilt para esclarecer que não é complicado, né? Claro que toda cirurgia exige atenção, mas não é complicado. E o tratamento hoje, a medicina evoluiu tanto, né, doutor, que hoje vocês assim fazem um procedimento, a pessoa vai repousar um pouco, é claro, vai ter que repousar, mas logo, logo está de volta nas suas atividades, né, doutor? A ponto de vista cirúrgico, a pessoa, né, vamos dizer, opera-se na parte da manhã, ao final da tarde está indo andando para casa. Ah, que maravilha. Então não precisa ter medo, né, gente? Né? E muitas vezes com aplicação, onde você nem precisa no hospital, você pode fazer, né, numa clínica desde que esteja toda preparada para isso, ou consultório, você entra andando e sai andando, sem... Né? Legal, gente. Agora, doutor, a gente falou de tratamentos, assim, esse bloco a gente tem perguntas do WhatsApp chegando aqui, e tratamentos, ou seja, quando o senhor recebe no seu consultório casos complicados ou iniciantes ou moderados ou já gravíssimos de varizes, o que o senhor vai começar a fazer, doutor? Isso tudo depende muito do que a pessoa quer, né? Como a gente estava falando, tem muita gente que quer um remedinho para tratar aquilo, tratar aquele incômodo, que tem gente que realmente fala assim, eu não me importo com a aparência. Tá. Já tem pessoas que também, apesar da aparência, ela falar que não importa, mas que existe doença mais grave, como problema em safena, que a gente sabe que o risco de ter complicações num prazo indeterminado, por exemplo, a safena é uma veia que pode trombosar com uma certa facilidade, gerar um coágulo lá dentro. Eu falo, isso pode acontecer daqui a 150 anos, você morrer de outra coisa e não ter nada disso, ou pode acontecer hoje à noite. Não temos como evitar isso aí. Então depende muito do que a pessoa quer. Quando a pessoa realmente quer se tratar, muitas vezes a gente vai acabar fazendo alguma coisa nesse sentido, intervindo em cima do vaso, seja por aplicação, seja com laser superficial, ou seja com uma cirurgia usando várias técnicas que a gente consegue usar hoje para poder tratar esse tipo de veia. O senhor tem aí na sua cadeira, eu também tenho aqui nas minhas mãos as famosas, é chamado meias de contenção, né? Compressão. Compressão. Por que elas são importantes? Quando usá-las? Usá-las só depois que a pessoa já descobriu varizes? Usar antes? Como é que é, doutor? Explica eu uso agora. Diariamente. Diariamente? Uso diariamente. O senhor tem aí uma que a gente chama de 3/4, perdão, 7/8. Né? Aqui, ó. Né? O senhor tem uma 7/8. O que é a 7/8? Que as mulheres são mais habituadas a saber. São aquela meia que chega até a raiz da coxa, né? Até a coxa alta. Existe a 3/4, que é a meia que vai até abaixo do joelho. No caso, nós estamos com a meia aqui sem ponteira, isto é, ela não é toda fechadinha na ponta. Isso tem um propósito? Tem um propósito da pessoa, principalmente as mulheres, usarem mais, poder usar sandália, poder usar chinelo e aquilo ficar um pouquinho com os dedos de fora aparente. Então a veia, qual que é a função dela? Igual nós falamos no começo, que as nossas veias as varizes estão no sistema superficial. Tá. Então nós temos a pele, subcutâneo, que seria ali a parte gordurosa, o plano onde estão as veias e depois vai vir, na perna no caso, uma membrana que está contendo a musculatura, que chama fáscia muscular. Então nós temos a pele, a gordura com a veia, a fáscia muscular. E a veia está perdida ali, solta. Então quando ela começa a ficar doente, ela vai afrouxando, ela vai dilatando, vai afrouxando. Por que a gente fala tanto na atividade difusa para você manter a musculatura mais tonificada? Além de você ativar as veias mais internas, você vai estar, a musculatura crescida, você vai estar apertando essa veia contra a pele. Para quê? Opa, eu não vou crescer tanto porque eu estou tendo um aperto de dentro para fora. Porém, a nossa pele é flácida. Você vai apertando, a pele vai chegando para lá. Vai perdendo colágeno. Aí entra a meia. Entendi. Aperta de fora para dentro. Então a meia, ela ajuda muito a conter também alguma tendência ou dilatações que podem acontecer dentro do seu sistema venoso superficial causando as varizes. Doutor, tem perguntas chegando aqui, eu vou deixar para as perguntas, porque eu tenho as minhas aqui, mas eu quero ver se são as mesmas aqui que as pessoas estão perguntando. Então vamos lá. A Maria Paula de Ilhabela, São Paulo, obrigado, dona Maria Paula, Deus te abençoe, obrigado pela participação. Doutor Vanderbilt, boa noite, Frei, sua bênção, Deus abençoe. Quais tipos de roupas nós devemos evitar no calor para quem tem problemas de varizes? Pergunta a nossa amiga Maria Paula, doutor. Vamos lá, Maria, muito boa pergunta. As roupas mais apertadas muitas vezes pode dar uma leve sensação de que você vai estar bem assistido. Porém, essas roupas não têm a graduação
como tem as meias elásticas. Por que a gente, né, as pessoas chamam aí de compressão leve, moderada e tudo, mas é porque a gente gradua ela em compressão igual de pressão, né? Okay. A gente gradua em milímetros de mercúrio. Então as roupas, vamos supor, calça leg, por exemplo, que as mulheres adoram muito usar para ginástica, ou mesmo, né, passear depois no final do dia. De jeito nenhum, só que ela acha que está mais apertadinha, Okay. só que ela não gradua isso. Isto é, ela tem a mesma força em todos os quesitos. Então a mesma força que ela exerce aqui, ela vai exercer abaixo do joelho, vai exercer abaixo no tornozelo. Isso aí muitas vezes para quem já tem uma tendência ou já tem a varizes, tendência a inchar, pode dar uma sensação de piora também, justamente pela essa graduação não ser correta. Então, doutor Vanderbilt, a primeira conclusão que eu tiro dessa sua resposta, eu não posso chegar por aí comprar meia de compreensão de qualquer jeito sem antes passar um cardiovascular, doutor? Seria o ideal, porque tanto para você poder entender, a gente mexe com isso o dia inteiro. Okay. Então eu sei as meias que existem. Tem gente que acha que a meia é só a meia calça completa. Aquela meia, né, igual a meia fina que as mulheres usam muito, mas tem gente que acha que a meia calça completa e aquela é a melhor. Mas tem uma numeração, tem uma medida, tem uma indicação, doutor, para cada caso. Exato. Tem gente que já quer pegar a compressão maior que tem, que muitas vezes ele não vai conseguir usar. Ok. Existem indicações para ela. E se ela exagerar nessa indicação, muitas vezes a pessoa vai vender errado para ela, né? Entendi. Ou ela quer aquela, a pessoa vai vender e ela vai estar comprando uma coisa que ela não vai acabar usando. Deixa eu ver aqui, doutor. Aqui a nossa amiga Gabriela Moreira, de Lagoinha, São Paulo. Obrigado, Gabriela. Boa noite, Frei. Boa noite, doutor. Me chamo Gabriela e minha dúvida é a seguinte. Para quem tem problemas com varizes, existem meias indicadas para usar no dia a dia? Ou é só quando viaja, quando vai pegar um avião, um ônibus, longa distância? Aí eu tenho que usar. Ou eu tenho que usar no dia a dia, doutor? É a Gabriela. Muito bem, Gabriela. Igual eu falei, eu uso meia diariamente, né? No meu dia a dia de trabalho, eu uso a meia sempre, né? Cedo já coloco a meia e tiro ela só quando eu saio. E normalmente, né? Claro que é importante, igual o senhor falou, é importante passar pelo médico para ele fazer uma avaliação de qual meia seria mais adequado. Esquece cirurgia, mas né, muita gente chega lá e já vê, olha, no caso é cirúrgico, não quero operar, doutor. Então a gente vai avaliar para ver qual meia vai ser mais benéfica e colocar ela menos risco. Certo. Por quê? Às vezes a pessoa tem tanta variz na perna inteira, mas quer usar uma meia 3/4 e vai pegar bem meio de varizes grandes, calibrosas. Isso muitas vezes vai acabar perturbando a veia, podendo inflamar e dar uma trombose. Então, seja uma parte protegida e outra não. Exatamente. Então é muito importante que se faça essa avaliação. Mas para aquelas pessoas que não têm uma variz evidente ou importante, eu gosto muito desse modelo mesmo. Entendi. 3/4, que ele é fácil de usar, porque ele não é igual uma meia calça completa, que você tem que calçar as duas pernas juntas. Né? Você coloca um pé, depois coloca o outro. E além de tudo, ele vai pegar até abaixo do joelho. Então traz um conforto, uma facilidade muito grande. Mas é importante, eu repito isso, insisto bastante nisso, para você passar no vascular, passe no vascular, ele vai dar a indicação correta, né? É interessante que todos eles tenham assim um desenhinho, né, das partes, dos tipos de meia, vão lá assinalar. É essa que você vai adquirir, porque essa é a ideal para você no seu dia a dia, porque ele vai perguntar da sua rotina, né? Isso é importante que ele vai indicar a partir da sua rotina, viu? A Josélia Castro, de Felixlândia, Minas Gerais. Obrigado, Josélia. Eu tenho 60 anos. E no verão eu sinto minha perna muito inchada. Queria saber o porquê disso, né? Os famosos edemas aí, a Josélia, doutor. Muito boa pergunta, Josélia. Obrigado pela participação. Muitas vezes vai acontecer esse tipo de tendência realmente. Por quê? No verão, você tendo varizes ou não, né, a gente fala verão porque a temperatura costuma ser mais elevada, né? Quem sente muito isso é quem trabalha na beira do fogão o tempo todo, às vezes em padaria, cozinheira, tem muito esse sofrimento, mas vamos pegar o verão como exemplo. Às vezes elas vão acabar sofrendo com o calor, né? A gente no calor a gente não fica mais mole? Ficamos. Então às vezes elas vão tender a dilatar mais. Mesmo não tendo varizes, elas vão acabar se dilatando temporariamente e vai causar essa sensação de quem tem variz há mais tempo. O sangue vai circular mais lento, vai tender a voltar um pouco mais, ficar mais represado. Por isso que muitas vezes no verão, às vezes você chega lá, o pé está inchado, você se sente mais incômodo, mesmo para quem não tem nenhum problema circulatório mais evidente. Muito bem, doutor. Vamos agora lá para João Pessoa, na Paraíba. Quem representa é a Joana Macedo. Obrigado, Joana, pelo carinho e pela participação, viu?
Boa noite, me chamo Joana, eu tenho 55 anos. E sempre que eu coloco um sapato fechado no verão, meus pés incham. Por que que isso acontece? Pergunta a nossa queridíssima Joana, doutor. Olá, Joana. Provavelmente o pé deve inchar com esse sapato ou não. Então, muitas vezes com o sapato fechado, você vai ter uma sensação maior de que o pé inchou. É o que a gente acabou de falar no verão, que você pode ter uma situação um pouco mais atípica, mesmo você não tendo varizes, você tem a tendência a inchar um pouco mais pela dilatação que as veias fazem, e às vezes você estando ali usando uma sandália, ou estando mais descontraído, você não vai perceber que o pé inchou. Você vai ter essa noção um pouco maior quando você está usando um calçado apertado e o seu pé já não fica lá dentro mais. Quando eu viajo de avião para fora do país e viajo sem meia, se eu tiro o sapato no meio do voo, eu não consigo colocar ele quando o voo chega. Olha que meu pé interessante. enche. Então eu viajo só de meia. Isso é importante. Agora, doutor, existe algum sinal, por exemplo, assim, ó, a gente escuta quando a água está passando pelo cano, né? A gente escuta que ali tem movimento, tem água passando assim. A gente também sente que, por exemplo, a veia está aos poucos dilatando, dá algum sinalzinho, você sente o sangue passando por ali? As pessoas não chegam a falar que sente, as explicações são muito distintas, muito separadas, mas ela normalmente consegue desenhar em cima daquilo. Então, às vezes a veia é evidente, então às vezes chega lá, sente dor na perna, quando você vai examinar e perguntar mesmo, ela, é aqui que dói, ó. Aí você vê, você realmente tem uma veia calibrosa aparecendo, está queimando, eu sinto que parece o sangue não consegue circular. E assim como até as pouco mais profundas também. A veia safena que a gente não vê, normalmente a gente não vê nas pessoas, às vezes a pessoa muito magra você consegue ver, mas ela não é habitualmente visível ao olho nu. A veia safena é aquela que da ponte do coração. Isso. Né? Então ela caminha justamente na marca aqui da calça, né? Então a pessoa fala assim, doutor, eu sinto aqui uma queimaçãozinha bem aqui em cima, parece que o sangue não passa e tudo. Então, querendo ou não, a própria circulação já vai dando esses indícios para a gente que merece você pesquisar. Uma atenção, né? Doutor, o João Francisco de Natal, Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro participando aqui do Saúde e Fé. Obrigado, seu João Francisco, Deus o abençoe, viu? Doutor, quais cremes, né, são indicados para amenizar as varizes no verão? Eu não gosto de tomar remedinho, enfim, mas existe um cremezinho que eu posso passar para aliviar a dor aí? Pergunta ao nosso amigo João Francisco, doutor. Olá, João, boa noite. Os cremes realmente eles são muito temporários, né? São mais para dar esse alívio mesmo, eles entram numa fase mais de complementar tudo que você está fazendo, desde meia, desde atividade física, desde um pós-operatório, um pré-operatório, e eles realmente têm pouca atuação. Tem uma atuação boa, expressiva, mas não como milagroso, né? E normalmente os cremes hoje as indústrias têm todas aí, né? Que normalmente tem as grandes marcas de medicamentos, acabam tendo esses cremes específicos para varizes, né? Então, se você for comprar algum, pensar em algum, tenta sempre associar com os nomes melhores das medicações que tem no mercado hoje, para que você tenha um sucesso um pouco melhor. E sobre isso, doutor, eu gostaria de uma orientação sua. A gente vê, nós somos bombardeados todos os dias, assim, com propagandas assim na televisão, na mídia, cápsula, tome isso, porque isso aqui combate a varizes, etc. Qual a orientação que o senhor dá diante dessas cápsulas milagrosas aí, doutor? Não existe remédio para tratar varizes. Nenhum deles vai tratar a varizes propriamente dito. Então, quando você quer prevenir ou você já tem a doença e não quer que ela piore, a medicação vai fazer que você fique menos sintomático. Isto é, ela vai ter uma atuação muito boa nas veias não doentes. Então, nas veias não doentes, ela vai mais ativar, como se fosse uma vitamina. Quando você está cansado, vou tomar uma vitamina para ver se eu fico melhor. Certo. É essa vitamina que você vai estar dando com a sua circulação boa, que não tem doença, mas ela está mais preguiçosa. Na circulação da varize mesmo, ela tem muito pouca atuação, porque ela tem que atuar naquele músculo que eu falei. Você já não tendo a musculatura, ela vai ter pouca atuação em cima daquilo. Então, eu posso dizer para quem está em casa, antes de gastar dinheiro, né? Vai, consulte o seu vascular, né? Pergunte para ele, doutor, estou tentado a comprar esse suplemento, esse medicamento. Então, pergunte para um profissional que ele vai indicar, pode ou não pode, doutor? Além do que também, muita gente às vezes chega no consultório já usando alguma medicação dessa na dosagem errada.
Então, às vezes as pessoas usam, às vezes o comprimido tem que usar 3 vezes ao dia, ela usa 1 ao dia. Eu falo, você está perdendo seu tempo, gastando seu dinheiro à toa. Eu não sou contra essas coisas, você sabe disso, mas assim, eu sou favorável a que antes de usar e consumir, pergunte para o profissional. Ele estudou para aquilo, gente. Então é importante receber essa orientação muito mais do que aquela pessoa famosa que está lá vendendo. Então, cuidado, porque tem dosagens diferentes, enfim, indicações diferentes. Então é importante essa orientação que a gente dá aqui no Saúde e Fé, para que você invista o seu dinheiro da melhor maneira, da maneira certa. É isso, doutor? Perfeito. Doutor, mais uma perguntinha rapidinho aqui. O Luciano Santos, do Rio de Janeiro. Obrigado, Luciano. Doutor, eu queria saber por que as varizes pioram no verão? Elas pioram no verão? Visualmente é muito difícil você falar que ela piorou no verão. Certo. Mas para quem já tem aquela variz já instalada ali, bem visível tudo, ele muitas vezes vai ficar mais sintomático, justamente por tudo que a gente falou. Então no verão ele vai estar mais dilatada, normalmente, né, as noites já são quentes, né? Claro que durante o dia vai ser maior, mas você dá pouco descanso para a sua circulação, você deixa ela mais relaxada e você vai acabar tendo a sensação de que a varíola está piorando. Posso dormir com a meia de compressão? Não tem benefício. Melhor tirar. Não tem benefício, é o que a gente falou. Quando a gente está deitado, a nossa pressão na cabeça é igual a pressão na perna, então Legal. Não tem benefício. Gente, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Vanderbilt Duarte de Barros Neto, nosso médico, cirurgião cardiovascular e angiologista. Quem quiser entrar em contato, minha gente, o telefone é 12, vale a pena, gente, anote aí, 12 9165 8010. Está na tela para você copiar. E o Instagram pode segui-lo, gente, lá tem dicas, cada dicas valiosíssimas, que é @Vanderbilt Barros, Vanderbilt Barros. Está aí para você copiar. Dá um print na tela aí para você não perder o contato, viu?